Bom dia, são 8h19, quarta-feira, 10 de junho, esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado agora. O plenário aprovou um projeto de lei que fortalece o combate à pirataria. A proposta dá mais poder ao juiz responsável pelo processo e aumenta as penas para os infratores. O projeto estabelece pena mínima de 2 anos de prisão, mais multa para quem for flagrado com cópias piratas de produtos autorais, seja vendedor ou comprador. O texto altera o Código Penal para tornar mais rígido o combate à pirataria e foi sugerido pelo Ministério da Justiça. A pena pode chegar a 4 anos de prisão e a multa varia de 10 a 50 mil reais. Em caso de reincidência, a pena fica 2/3 maior. O produto pirata é aquele que reproduz total ou parcialmente uma obra sem autorização, ou seja, é um livro, uma música, um filme ou qualquer outro produto cultural copiado sem que o autor saiba ou receba por isso. O material apreendido tem 2 destinos possíveis. O juiz pode decidir que os produtos sejam destruídos ou optar que sejam enviados a entidades de auxílio ou programas sociais. Antes, só o próprio lesado podia decidir o que seria feito com as falsificações. O plenário do Senado também aprovou um acordo bilateral entre Brasil e Bulgária. O texto foi assinado em 2011, logo que a Bulgária entrou na União Europeia. Esse novo passo entre os 2 países busca principalmente a cooperação tecnológica e econômica. Os senadores também decidiram que, a partir de agora, a mãe do bebê natimorto tem o direito de registrar o nome do filho. Os 2 projetos vão para a sanção presidencial. O projeto que permite aos pais registrarem o nome de bebê nascido morto altera a lei dos registros públicos. A medida já é reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e busca trazer conforto às famílias e preservar a memória do natimorto. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, participa de audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais às 9h. Ele vem falar sobre a epidemia de dengue no país. Membro titular da comissão, o senador Marcelo Crivella, falou da expectativa para o debate. É um dos assuntos mais preocupantes hoje no Brasil, a questão da dengue. Até porque a recidiva dela pode levar à morte. A dengue é hemorrágica. Nós estamos precisando saber quais são os planos do Ministério da Saúde, o que é que está sendo feito para prevenir no próximo verão que haja um aumento dessa dengue. E quero também que ele ouça nossos planos. Eu acho que é preciso que o governo lembre que nas comunidades carentes, as casas hoje não têm telhado e ali as águas se acumulam nas lajes nuas e que acaba sendo um criatório de dengue por todo o país, nas áreas urbanas sobretudo. Após a audiência pública, os senadores devem começar a análise da indicação de Jarbas Barbosa da Silva Júnior para o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, participa daqui a pouco de audiência pública conjunta aqui no Senado. A repórter Mariana Abreu está ao vivo conosco e traz as informações da reunião. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Novas explicações sobre as pedaladas fiscais. É o que os senadores das comissões de Infraestrutura e Meio Ambiente querem ouvir do ministro do Planejamento, Nelson Barbosa. As pedaladas fiscais foram nomes dados aos atrasos nos repasses do Tesouro Nacional para os bancos públicos. Segundo o relatório do Tribunal de Contas da União, que investiga o caso, o governo usou cerca de 40 bilhões de reais de dinheiro da Caixa Econômica Federal, do Banco Nacional e do BNDES para cumprir as metas de superávit de 2013 e 2014. Com isso, houve um atraso no repasse do recurso para esses bancos, que seria destinado ao pagamento de programas e benefícios sociais como Bolsa Família, seguro-desemprego e abono salarial. Por lei, o governo é proibido de fazer esse tipo de transação porque ela é considerada uma forma de empréstimo junto aos bancos públicos. Em sua defesa, o governo argumenta que os contratos entre o Tesouro Nacional e os bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais não configuram uma operação de crédito, como sustenta o TCU, mas sim contratos de prestação de serviço. O tema das pedaladas voltou à mídia recentemente, depois que o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, disse que o próprio TCU admite que as empresas contratadas pelo tribunal adiantem os pagamentos para receber depois. Adams disse ainda que em 2013 houve um boato de que o Bolsa Família iria acabar. Por isso, a Caixa Econômica foi forçada a antecipar os pagamentos para evitar o caos social. André?
Obrigado, Mariana. Chegou ao Congresso mais uma medida provisória do ajuste fiscal. A MP 675 eleva a contribuição sobre o lucro líquido de instituições financeiras a partir de setembro. Por se tratar de tributo, tem que respeitar o prazo de 90 dias para entrar em vigor. Instituições como bancos, seguradoras, administradoras de cartões de crédito ou associações de poupança e empréstimo repassam 15% dos lucros para a União. É a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O dinheiro tem que ser aplicado pelo governo em saúde, previdência e assistência social. Em 2014, de acordo com a Receita Federal, a arrecadação da CSLL rendeu aos cofres públicos mais de 10 bilhões de reais. A medida provisória aumenta de 15% para 20% a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido que as instituições terão que pagar. Segundo cálculos da equipe econômica do governo, a expectativa é aumentar a arrecadação em cerca de 4 bilhões de reais por ano. Medida provisória do bem, do ponto de vista da sociedade brasileira, que queria que esse sistema, que cobra tão caro das pessoas, que judia tanto com os mais pobres, com os que têm mais dificuldade nesse país, pudesse ser ali também dar a sua contribuição na questão do ajuste fiscal. Os bancos têm sido aquele setor da economia que tem lucrado mais. E é preciso que, nesse momento de sacrifício, eles também dêem a sua cota. Mas, para especialistas, o aumento da taxação será transferido para os clientes. O banco vai pegar isso aí e transferir para os seus correntistas, para aquelas pessoas que recorrem a empréstimos e que vai pagar uma taxa de juros mais elevada para suprir essa despesa, porque o lucro dele, ele sempre tem que ter como preservado. Essas instituições, para preservar o lucro que elas mantêm hoje, é que eles acabem repassando via tarifas, aumento de tarifas, ou então provavelmente vão cobrar um pouco mais, vão aumentar taxas de juros que eles cobram dos tomadores de empréstimo. Para a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o aumento de contribuições não pode ser feito por medida provisória, só por projeto de lei. Uma ação já questiona na Justiça a constitucionalidade do ajuste feito na CSLL em 2008, quando a alíquota passou de 9% para 15%. E o vice-presidente da entidade admite que o aumento da contribuição deve significar juros mais altos para os clientes. Falamos nesse momento de aumentar a margem sobre o produto financeiro, portanto juros, e não do aumento de tarifa. Não deve haver impacto do aumento da CSLL sobre tarifas. É aí que entra a regulação. Os órgãos de fiscalização e de regulação do setor financeiro tem que estar atuante e vigilante para que não haja um repasse para os serviços que estão prestados pelas instituições financeiras. Eu quero lembrar que as instituições financeiras não estão sujeitas a tabelamento das tarifas. Elas têm liberdade, então, de fixação de juros e de tarifas. O mercado vai estabelecer as suas taxas. Como pouca gente está indo ao mercado captar, os próprios bancos resolveram também segurar as suas tarifas, as suas taxas de juros, exatamente no intuito de incentivar aqueles que eventualmente tenham interesse em fazer operações de financiamento. A comissão mista que vai analisar a MP 675 será instalada nesta quarta-feira, às 14h. Os parlamentares vão eleger presidente, vice-presidente e relator. Se a comissão mista aprovar a MP, ela segue para o plenário da Câmara e, em seguida, para o plenário do Senado. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz os detalhes da pauta é o repórter Antônio Machado. Na primeira parte da reunião, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça vão ouvir o procurador da Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, além dos advogados Walter de Agra Júnior e Esdras Dantas de Souza, todos indicados para compor o Conselho Nacional do Ministério Público. Após a sabatina, os senadores votam as indicações, que, se aprovadas, seguirão para o plenário. Na segunda parte da reunião, uma pauta com 10 itens, entre eles o decreto legislativo de autoria do senador Ricardo Ferraço, que acaba com o regime simplificado de licitações da Petrobras. Para o parlamentar, por um lado, esse regime deu flexibilidade para a empresa fazer a contratação de obras e serviços, mas por outro lado, facilitou a corrupção.
E a Comissão de Direitos Humanos tem reunião prevista para as 11 horas da manhã. Na pauta, entre outros, está o projeto que prevê a unificação nacional da data de eleição de conselheiro tutelar. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.